redimir. Então vem o plano da redenção. Mandou seu filho para que morresse no nosso lugar, pagando então a culpa que era nossa, levando a condenação que era nossa. Sendo nós redimidos pelo sangue de Jesus, acabamos então sendo introduzidos na esperança da glorificação. Então isso é criação, queda, redenção e glorificação. Amém? Quem sabe que foi criado? Quem sabe que caiu? Quem sabe que foi redimido? E quem sabe que será glorificado? Esta deve ser a fé de todo cristão. Essa deve cobrir toda a teologia cristã. Tua mentalidade cristã precisa saber nisso. Nós estamos na igreja, não é para ter mais um carro, mais uma casa, para quebrar a maldição familiar, amados. Essas coisitas pequenas, não. É muito mais sério. Nós fomos criados por Deus, para lhe glorificar. Só que nós caímos. Nós saímos da nossa originalidade. Saímos do lugar onde Ele nos deixou. Então Ele precisou mandar seu Filho para com sua morte nos resgatasse outra vez. Nós fomos resgatados. Nosso espírito foi redimido. Nossa alma foi expiada. Só que o nosso corpo ainda carrega as marcas da nossa vida passada. Por isso aguardamos pela glorificação, quando o nosso corpo for transformado e já não teremos mais a presença nem o poder do pecado sobre nós. E então não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais fraqueza, não haverá mais morte, não haverá mais coisa nenhuma. Essa é a esperança cristã. Essa é a esperança dos cristãos. Quem carrega essa esperança no seu espírito? Aleluia! Eu pensei que você tem essa esperança. Aleluia! O teu sorriso tem que melhorar quando você tem essa esperança. Amém. Glórias a Deus. Tome sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos ler os versículos 18 a 23. Mas você não vai fechar tua Bíblia, porque eu não vou fazer uma exposição. Na verdade, a apresentação desses domingos todos são temáticos. Então eu giro em torno do tema. Então não será uma exposição bíblica dos textos lidos. Dali você manter a Bíblia aberta. Ok? Na introdução, quero apresentar-vos uma breve exposição deste capítulo, mas vamos então tematicamente nos conduzir à verdade da doutrina da glorificação. Amém? Quem já achou, me dá um amém. Diz a palavra: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente. Romanos 8, estamos lá? 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Versículo 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que nós não vemos, com paciência o esperamos. Palavra do Senhor. Pai, glorifica o teu nome. Hoje, Senhor, nessa esperança queremos levar esse povo mais uma vez a refletir e a olhar para frente na tua glória. Sabemos que os nossos corpos, muitas vezes enfraquecidos pela doença, pela idade, pelas circunstâncias, nos leva, Senhor, a refletir sobre como vivemos e sobre como esperamos viver. Mas nós somos certamente vestidos de veste de esperança. Confiamos na tua palavra e esperamos com grande expectativa aquele dia
em que seremos despidos dessa mortalidade e revestidos da imortalidade. Quando a vergonha for embora e a glória tomar controle da nossa vida. Pai, glorifica o teu nome. Faça a tua obra. No sacrosantíssimo nome de Jesus. Amém. Alguém aplauda enquanto se assenta. É tradição, mas não fizemos. Olha no teu irmão à direita, diga seja bem-vindo. Lhe olha bem, se ela está linda, lhe fala que estás linda. Mentir é pecado. Aproveita esse tempo de comunhão. A igreja perseverava na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Sem muitos detalhes. Fala, não, gostei aí desse enroladinho que fizeste no cabelo. Não estou afro, está a bater e tal. Teu corte está bonito. Como pastor da igreja, posso pedir uma coisa a vocês? Posso? Nós temos estado a ver aqui essas movimentações todas e eu creio numa igreja como a igreja primitiva, em que o pastor se dedica à sua palavra e oração, as outras pessoas cuidam de outras coisas. Só que eu sou um pastor à antiga, entendeu? Cresci numa congregação pequena e eu não consigo ficar em paz com pequenas coisas fora do lugar, tá vendo? Então estou sempre querendo movimentar as coisas. E uma das coisas que eu já falei, inclusive com o pessoal que lida com a administração, é nós criamos condições para que todo mundo esteja à vontade. E uma das coisas que está a faltar, e eu penso que o pessoal ainda não corrigiu isso, são cadeiras. Então eu queria tomar essa autoridade pastoral para dizer, você conseguiria no próximo domingo passar numa loja e trazer 1, 2, 3 cadeiras? E também há pessoas que querem fazer alguma coisa pela igreja, mas não sabem se vão fazer o quê. Pode dar já uma ideia. Entendeu? Essas cadeiras vermelhas lá, essas douradas com vermelho, ou azul ou preto, nas lojas, depende. Se você comprar uma como a minha filha Bento comprou umas amarelas muito boas, aquelas nem que você cair no espírito quebra. Você pode cair mesmo assim derrubado, demônio pode se manifestar, legião, aquela cadeira não quebra. Onde? Quem sentou numa amarela? As amarelas. Aqui, os ministros estão aqui. Essas. Outra vez ela chegou aqui com o marido dela numa carrinha, pousaram umas 20 ou 30 dessas. São das melhores que temos aqui. Você pode passar numa loja e encontrar, ok? Então, bem que estamos a chegar no final do mês, até no próximo domingo já é. Os salários já caíram. Não estou a falar de vocês, polícia, professor e militar. Estou a falar de outras pessoas. Aqueceu, né? Esse era o propósito mesmo. Se você é professor, não precisa trazer 10. Você é polícia, também não. Militar, mais ou menos, depende da patente também. Uma crítica social bem feita, né? Tipo nada, mas tá bom. Nós estamos orando para o vosso salário subir, porque os professores são uma bênção para nós, ou não? Os professores formaram presidentes, ministros, deputados, mas estão a lhes pagar mal. Está vendo? Daí o Ministério da Educação, por favor, faça alguma coisa em nome de Jesus. Ok? Daí o PIB, melhora o salário do professor. Que se eles ganharem melhor que a gente também tá bom. Contando isso, certa vez eu fui para a Hyundai, eu tinha um Hyundai Tucson e estava a faltar algumas coisas. Estava no mecânico, o mecânico pediu uma lista de coisas e eu fui. Quando eu chego lá na representante, como chama a representante lá da... Tem um nome. Na Cosal. Já não tenho mais nada que tá com a Cosal, então já esqueci. A Cosal, lá na cidade, né? No centro, tinha lá. Eu chego, já tinha a minha lista. Aí eu fui para a fila para comprar os meus materiais. Olho assim o professor Miguel, meu professor do básico. Não esqueci a imagem dele, eu olhei para aquilo. E nós, quando vimos o nosso professor do básico, nos comportamos mesmo tipo criança. Ô, professor! E eu corri lá, professor Miguel e tal, abracei tipo uma criança, porque a infância ressuscitou naquele momento quando eu lhe vi. Professor Miguel, professor Vida, marcaram muito, certo? Professor Miguel e tal, por aqui. E chamaram meu número, fulano e tal, disse, estou aqui com o meu professor. Vai outra pessoa, vai outro número, vou pegar de novo. Aí eu olhei para ele, naquela aparência cansada e tal. Disse, também por aqui, disse, tem Hyundai. Qual é o teu Hyundai? Falou uma marca antiga, já que não estão mais a usar.
Eu aí olhei, meu Deus, professor Miguel por aqui. E não, só falta já pagar, a minha fatura já está aqui. Professor, dentro da tua fatura. E eu olhei para aquilo, valia praticamente todo o meu dinheiro que eu tinha naquele dia. Eu falei, senhor, o senhor não paga, eu pago toda a tua peça para ti. A Gi já tipo tem um bom de dinheiro, mas não tinha. Aí eu cheguei, fui lá, peguei no cartão, risquei o que tinha, outro valor acrescentei, paguei a peça dele toda. Aí ele disse, não, vou te esperar. Não, professor, pode ir. Eu vou pegar outra ficha para entrar na fila. Mas era truque para ele ir embora, para depois eu ir, porque eu não tinha mais dinheiro para minha... Aí eu consegui que ele fosse, e tipo, lhe acompanhei um pouco, não sei o que, no carro dele e tal, foi. Aí controlei, voltei para a loja, aquela rua tinha 2 saídas. Tinha aqui onde ele saiu e tinha lá. Controlei bem, não está, disse, mas até ele vir ainda podemos nos encontrar ali, vou esperar mais. Aí depois que eu senti mesmo que não, o carro dele tipo já passou, fui, girei, controlei, táxi, gás. Fui para casa. Porque eu acho que os professores merecem isso. E parabéns a todos os professores que têm feito muito, com grandes esforços, para que nós venhamos a ser educados, né? Porque às vezes não é coerente você estar com um Ranger ou com um Mercedes que eu estou andando, estou me encontrando com o meu professor na paragem. Quer dizer, ele é que me formou para chegar a isso e ele continuou lá. Este é um dom também, Deus é bom, né? É por isso eu preciso dizer para a igreja que a esperança da glorificação nos traz uma expectativa da vida bem melhor do que a que o mundo pode oferecer. Quando nós viajamos, visitamos museus, nós olhamos para os museus com aquelas peças antigas e contemplamos. Por exemplo, se você for para museus como de New York, né, o museu em Washington, onde você consegue encarar inclusive peças tragas do Egito, né, das pirâmides, e você contempla um pouco do que significou a glória dos impérios, daquelas grandes e monstruosas construções. E a palavra museu vem de musa, que significa, na verdade, né, os espíritos na época, os musas, né, os espíritos que coordenavam, por exemplo, lugares de glória, lugares, né, que manifestavam grandeza. Mas os museus hoje significam não mais do que simplesmente um cemitério para guardar o que restou de glórias passadas. Quando nós viajamos, se fosse para o Egito, ainda não fui, quero poder ir, e olho para aquela grande cidade toda, nós conseguimos imaginar o poder da arte, em como pessoas muito grandiosas viveram para coisas muito grandes. E isso manifesta muito do que o homem foi feito para ser. O homem foi feito para partilhar da glória de Deus, para que Deus nele fosse glorificado. O homem foi feito para coisas grandes. É por isso o homem a todo momento quer fazer uma coisa grande. E mesmo quando o homem faz algo muito grande, o que acontece é que ele só pode contemplar essa grandeza por um pouco de tempo. Daqui a pouco ele vai se enfraquecer, ele vai desfalecer, ele vai morrer. Então não adianta nós termos aqui os Alexandres o Grande. Até o Alexandre o Grande morre pequeno, morre, né, sem glória alguma. E então o homem, se nós olharmos para a nossa própria experiência humana, vamos compreender algo interessante sobre o homem. O homem não foi criado para a morte. Por isso a morte assusta, a morte estremece. Eu pelo menos acho que a morte é muito feia. Quando você vai para um óbito e vê um homem que era vivo, grande, forte, poderoso, ali, pálido, impávido, parado, cheio de fraqueza, inflamando, e você consegue olhar, uau, a morte. Às vezes no óbito eu não choro apenas pelo morto ali no caixão. No óbito às vezes eu choro pelo choro das pessoas que o conheceram. Lembro-me, sem mencionar nome, de um dos nossos reverendos que faleceu, e nós tínhamos que passar para ir ver a caixa. E a mãe, quando olhou para mim, disse, Sadraque, olha o pai. E naquele instante eu desmoronei. É como se ele tivesse me dizer, olha, aquele homem grande ali, nessa caixa, tudo acabou. Como se apenas uma névoa que surgiu e logo se dissipou. Então, amados, o homem não foi criado para a morte. O homem não foi criado para a fraqueza que vivemos hoje.
Então, a pergunta seria, para que nós fomos criados? Nós fomos criados para a glória de Deus. E na criação explicamos um pouco sobre isso. Nós fomos criados para que Deus fosse glorificado. Eu li esse texto e vou ler ao longo da minha explanação. Por isso, hoje na glorificação, vou gastar um tempo assim, de maneira bem calma, para que os irmãos entendam. Paulo, aqui em Romanos, capítulo 8, Paulo decide então nos explicar que a nossa nova vida debaixo da graça, ela deve ser segundo o Espírito da Santidade, por causa da adoção de filhos. Ou nós, por meio da redenção, nós fomos colocados na linha ou no agregado familiar de Deus, e nós somos filhos de Deus. Nós fomos por adoção colocados na família de Deus. Logo, nós precisamos viver debaixo dessa consciência de filhos. Filhos não vivem fora, filhos vivem em casa. Filhos não comem do que os pais dos outros prepararam. Os filhos comem do pequeno almoço feito em sua própria casa, comem do almoço da sua casa, tomam a janta de sua casa, porque eles são filhos dessa casa. E nós que somos filhos de Deus, nós andamos segundo o Espírito da Santidade, por conta da adoção. Então Paulo vai falar da esperança que temos. Aqui, ainda nesse versículo, ele também acaba falando sobre a intercessão, sobre a consciência de eleição, e então ele fala das primícias do Espírito que somos, com Cristo Jesus. Então ele diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar à glória que há de ser revelada. Ou a glória ainda não foi revelada, mas ela há de ser revelada. Então o que está revelado agora? As aflições do tempo presente. Todos nós que fomos criados em Adão, estamos debaixo desta opressão, que o pecado trouxe, a morte trouxe, e nós expectamos pela revelação da glória. E isso não é só para ímpios, para crentes também. Eu sei que muitos aqui vieram, mas estão sentindo-se mal. Pode ser uma dor de dente, certo? Nós não fomos criados para dor de dente. Eu acho por isso que eu não gosto da dor de dente para nada. Eu espero a glorificação ao dia em que não vou ter mais dor de dente, certo? Dente é chato, ok? Algumas mulheres comparam a dor de dente à dor do parto. Então, alguns estão com dor nos ossos, alguns têm dor da própria idade, alguns carregam alguma doença e estamos todos sofrendo. E a Bíblia, Paulo continua, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou nós que já somos filhos de Deus, nascemos e fomos redimidos, adotados, colocados na família de Deus. A Bíblia diz que a própria expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. Essa manifestação que já foi feita por meio da redenção do espírito e da alma, ainda aguarda a redenção do corpo. Ou o nosso corpo ainda aguarda pela redenção. Nosso corpo ainda não é como devia ser. Nós ainda vivemos sendo espírito novo dentro de um corpo velho. Então, a pergunta seria, pastor, o que seria então a glorificação? O termo etimológico e também teológico da palavra glorificação revela, ou que seja, isso é grego, oás, define glorificação como elevação, a bem-aventurança ou a glória celestial. Ou glorificação é nós sermos elevados, isso porque o pecado, na criação e na queda, nós fomos rebaixados, ok? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas com a queda nós fomos rebaixados, a nossa própria limitação, a imagem e semelhança de Deus, em sua determinação ficou corrompida, sua consciência ficou marcada por corrupção, sua inteligência ficou manchada por uma certa diminuição. Então a glorificação é na verdade a elevação, a bem-aventurança ou a glória celestial. A palavra glorificação, que é um substantivo, que vem do substantivo grego endoxazo, que vem da raiz dokeo, que significa ato ou efeito de glorificar. Ou Deus irá nos glorificar, nos tirar daquela imagem baixa para a imagem que se aguarda a partir do Filho de Deus. Então, existe no plano da salvação aquilo que nós chamamos da glorificação. Nós apontamos aqui criação, que dentro desse nosso quadro, fomos para a queda, aonde ficamos agora
fracos, decaídos, em pecado, a redenção por meio da cruz sofreu a consequência do que nós deveríamos sofrer. Agora que nós somos redimidos, agora que nós somos salvos, aguardamos com grande expectativa a manifestação desses filhos, a semelhança do Filho. E eu continuo, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, queda, mas por causa de quem a sujeitou. Quem a sujeitou? Quem sujeitou a criação? Adão, em sua queda, acabou colocando toda a criação sujeita à vaidade. Tudo que fizemos é vaidade. Toda a glória que construímos, ela pode ter uma impressão digital daquilo para a qual fomos criados, mas é tudo vaidade. Disse Salomão, tudo é vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é. Tive vinhas, tive cavalos, tive mulheres, construí grandes construções, mas no fim eu dei conta afinal que tudo é vaidade. Toda a glória humana é vaidade. Imagina, grandes homens, poderosos homens vieram à terra. Assim como eu citei Alexandre o Grande, veio Hitler com sua força, queria romper a Europa, queria transformar o mundo, acabou. Vieram homens grandes nesse mundo que tentaram construir grandes impérios. Babilônia caiu, a Medo-Persa caiu, a Grécia caiu, a Roma caiu. Não importa quão grande seja o império, nem importa quão influente seja o homem, a glória do homem é vaidade. Ainda que o homem se engrandeça acima do céu, ele irá cair até o inferno, porque o homem criado para a glória caiu, e toda glória humana é mera vaidade. Por isso o cristão que tem consciência disso nunca constrói nada para a vaidade, porque ele sabe que eu preciso viver aqui um pouco do que eu vou viver lá, e que tudo aqui é passageiro, e que nada aqui pode me prender. Eu não estou construindo nada que me prenda aqui. Essa terra não é a casa, essa terra é passagem. Eu não vivo aqui, eu estou de passagem aqui. Por isso o maior investimento do cristão não é em mansão, é na vida, é na santidade, é na pureza, porque eu não guardo o meu tesouro onde há ladrão que rouba e ferrugem que roe, mas eu guardo aonde nem ladrão nem ferrugem pode roer. Eu expecto pela glória de Deus. Aleluias. Então tudo que o homem pode construir aqui é mera vaidade. Sapatos altos, calce por algum tempo, porque no caixão você não leva ele. E ainda que te calce, nem vai se notar que você calçou salto alto. Estarás deitado, irmão. O batom, a maquiagem, o carro, a casa, o dinheiro, as contas bancárias, as contas nas ilhas Seychelles, em Suíça, no Dubai, nas ilhas fiscais, tudo vaidade. O homem que não traz nada quando vem, não leva nada quando vai, mas existe um povo que vai encontrar tudo aonde vai, na glorificação. Aleluias. Nem preciso levar nada, que já encontro tudo lá. 1 de João capítulo 3, versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Eu vou ler de novo, você não entendeu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha o que a Bíblia diz: agora somos filhos de Deus. 1 de João 3,2. Agora somos filhos de Deus. Não estamos a negar que você já é filho de Deus, porque a Bíblia diz: a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Por quê, pastor? Porque você creu, você aceitou Jesus, você negou a ti mesmo, você é filho de Deus. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou tudo sobre nós. Ainda as pessoas não sabem tudo sobre nós, mas quando Ele se manifestar, havemos de ser semelhantes como Ele é. Por isso, amadas,
Estou a te zombar no bairro, porque estás a vir para a igreja só com um vestido, com uma calça, estás na casa de aluguel, a senhora já te disse, próximo mês você vai sair. Não pensa que você é menos filho de Deus por conta disso. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, quando chegar o dia da glorificação, quando chegar o dia da exaltação, aleluia! Glórias a Deus! Havemos de ser semelhantes a Ele. Essa é a esperança da glorificação. Já sou filho, somos filhos, mas ainda não se manifestou tudo como havemos de ser. Diga, ainda não te conhecemos bem. Ele fala. Ele fala, não te sabem ainda. Mas não te olhar assim, não sabem quem é você. Ei! Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha só, é como se João tivesse a dizer, nós já somos semelhantes a Ele, mas seremos. Somos e seremos. Somos e seremos. Somos e seremos. Somos e seremos. Mas somos como? Você precisa entender que nós somos o que Cristo, ou como Cristo foi quando esteve aqui. Não Deus como Ele é Deus, mas homem como Ele é homem. Somos semelhantes a Ele, com todas as limitações da carne. Embora Cristo era incapaz de pecar, por causa da glória que já estava sobre Ele, Ele estava na humanidade com tudo que nós somos. A Bíblia diz, em tudo Ele se fez semelhante aos irmãos. Ou, nesse caso, quando Cristo se torna parecido a nós, é porque Ele em tudo se fez semelhantes a nós. Só que Ele se fez semelhante a nós para nos fazer nós semelhantes a Ele. Ele se fez parecido conosco para nos fazer parecido com Ele. Ele se fez filho dos homens para fazer dos filhos dos homens filhos de Deus. Então, nós agora somos semelhantes a Ele. Mas nós precisamos aceitar que Cristo, na semelhança da carne, Ele andou, se escondeu, fugiu, dormiu, chorou. Por isso, amados, você não pode sentir menos filho de Deus só porque está a chorar. Jesus chorou. Jesus chorou, quer dizer que na vida de Jesus na carne, Ele tinha razões para chorar. Chorou quando Lázaro morreu. Você também pode estar a chorar porque a dívida veio, porque a cobrança chegou, porque o filho desfaleceu. Todos os homens na carne, mesmo depois de convertido, ainda temos razões para chorar. Mas Cristo é meu exemplo. Se eu lhe sigo no choro, se eu lhe sigo na dor, se eu lhe sigo na perseguição, se eu lhe sigo nas lutas, eu tenho certeza que eu vou chegar aonde Ele chegou. Cristo não ficou apenas pela dor, Cristo não ficou apenas pelo choro, Cristo entrou na morte. Eu também não tenho receio, vou lhe seguir na morte. Se Ele na morte entrou, eu na morte entrarei também. E Cristo foi para a sepultura, eu talvez também eu vá. Se Ele não voltar antes para a ressurreição, eu vou entrar na morte, mas eu vou entrar confiante, porque Cristo não entrou apenas para a morte. Cristo ao terceiro dia saiu da morte, ressuscitou. Eu também sou discípulo dele, também estou a lhe seguir na ressurreição. Eu também vou sair atrás dele. Eu sou seguidor de Jesus. Aleluia! Então, em que parte de Cristo você está? Em que parte da imitação de Jesus você está? Eu sei que eu estou na parte das lutas, eu estou na parte das provações, eu estou nas partes da tentação. Cristo viveu tudo que eu vou viver agora. Pastor, está a me tentar muito. Amado, quem está tentando está até um demônio. Jesus lhe tentaram no próprio diabo. Manda que essa pedra se torne. Manda que essa pedra se torne. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em que parte da imitação de Jesus você está? Pastor, me traíram. Jesus também teve um traidor na vida dele. Então aguenta os traidores da tua vida. Aguenta as pessoas que te negam. Não, pastor, estão a duvidar de mim. O que duvidou de Jesus era amigo dele. Tomé, deixa duvidarem de você. Jesus também teve quem duvidou dele. Estão a me testar. Jesus também teve fariseus a lhe testar. Quem quiser seguir a Cristo vai ter seu fariseu, vai ter seus saduceus, vai ter seus tomés, vai ter seus Judas, vai ter. Estamos a viver isso hoje. Então tua vida não é diferente da dele. Pastor, eu estou a passar vergonha
Porque toda hora mudar de casa de aluguel, Deus não está me honrando, amado. Deus que não está te honrando também mudava toda hora de casa. Dizia, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Uma hora está na Belém, outra hora está na Galileia, outra hora está... Dormia no barco. Amados, a vergonha não se compara à glória. Dormia no barco, dormia. As pessoas estão a pensar que nessa casa é minha glória. Não, essa casa não me revela. Eu sou maior do que essa casa, sou maior do que esse quarto, sou maior. Eu estou a falar com alguém aqui. Você é filho de Deus e o lugar em que você vive não determina quem você é. Quem determina quem você é o céu. Tem filhos de Deus a viver debaixo da ponte e filhos do diabo a viver em mansão. É por isso que eu não sou um pregador da prosperidade, eu sou um pregador da reconciliação. Eu estou aqui para dizer que a verdadeira prosperidade não é carro, não é casa, não é mansão. A verdadeira prosperidade é a expectativa da glória, da glória, da glória, da glória de Deus. Aleluias. Eu disse que ia falar devagar, já estou a começar por lá. Pentecostal tem problema. Oh, aleluia. A glorificação precisa ser entendida como a recuperação plena da imagem de Deus. Ela precisa ser compreendida como a recuperação na glorificação da semelhança que tínhamos ou temos com Deus. Quer dizer que a imago Dei ficou corrompida pelo pecado. E a glorificação é a recuperação da imagem. Noutra palavra, quando formos glorificados, recuperamos a boa reputação que tínhamos diante de Deus. Porque essa reputação Adão tirou, mas Jesus recuperou. E a 1 Coríntios 15, 29 diz, e assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, trouxemos a imagem do terreno, com todas as ofensas, com todas as dores, com todas as fraquezas. Você não dá conta? Quando tua mãe morre, ou teu pai morre de açúcar no sangue, diabetes, estava procurando a palavra diabetes. O médico já diz assim, isso aqui é hereditário. Por isso, enquanto você vive, tem que cuidar. Não bebe gasosa, não bebe muito sumo, não come muito açúcar, porque é hereditário. Na nossa família, as pessoas têm diabetes. E aí os filhos do diabético agem diabeticamente, controlando tudo que vão comer, tudo que vão beber, porque você trouxe a imagem do teu pai, trouxe a imagem da tua mãe. E Paulo está dizendo, assim como trazemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Nesta vida, neste corpo, eu estou a viver a imagem do terreno. Por exemplo, meu pai foi para o Brasil, vai voltar agora em novembro, porque fez uma operação aqui no fêmur. Ele me contou que o pai dele também morreu praticamente assim. Já nos últimos dias também não estava a andar. A minha avó morreu sentada. Então já estou a ter muita atenção com o meu joelho. Quando eu me olho, eu falo assim, meu Deus, quando eu bater já 60 anos aqui, o problema com o joelho. Porque assim como eu trago a imagem do terreno, trarei também a imagem do celestial. Tás os terrenos, tás os celestiais. Amados, mas não estou preocupado. Vou treinando, tentando fortalecer. Se me apanhar aos 70, vou também fazer a operação que ele fez. Vão me cortar um osso, vão meter um ferro. Melhor a reparação do terreno. Só que eu não sou apenas terreno. Ei! Eu não sou apenas terreno. Eu trago também a imagem do celestial. Então, amado, por que eu vou definir minha vida pelo terreno, se eu estou na expectativa do celestial? E o terreno só vive 60, 70 anos, quando muito 100. E o celestial é eterno. Então eu não posso fazer perder toda a eternidade por causa de anos. Por isso, nos anos, eu vivo para a eternidade. Quando você olha para nós e diz assim, vocês da igreja estão a perder, boi de damas aí, não estão a curtir, bebedeira, amado, isso é terreno. E você só está a viver a imagem do terreno, mas eu decidi viver a imagem do celestial, porque eu não quero ser conhecido pelo terreno, eu quero ser conhecido. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim como trazemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Amados, aqui eu vou ficar calmo. Porque quando nós estudamos a glorificação, ficamos com a ideia que a glorificação é uma doutrina apenas neotestamentária.
Só que, se nós lemos o conjunto do texto bíblico, vamos perceber que a glorificação já estava bem presente no Antigo Testamento. Ok? Nós temos referências muito fortes da glorificação. Agora, é por isso quando me perguntam assim, pastor, se Jesus é o único caminho, como é que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Se eles não creram em Jesus. Amados, todo mundo é salvo por Jesus apenas. Jesus é a única razão e o único motivo para a salvação de todos os homens. No Antigo Testamento, as pessoas foram salvas pela fé no Jesus que viria. Nós somos salvos na fé do Jesus que veio. Eles foram salvos porque creram naquele que está a vir. Nós somos salvos porque cremos naquele que veio. Pastor, em outras aldeias, sim, lá também havia expectativa disso. Quando Deus se revelou a todos os povos e em todos os lugares, a confiança naquela revelação era a confiança no Jesus. Porque no princípio ele era a palavra que estava com Deus, a palavra era Deus. E essa imagem foi dada a todas. Paulo explica isso em Romanos 1. Aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Isso é, aqueles que não tiveram a exposição da lei dada a Moisés, eles vão ser salvos sem essa lei, mas com a outra que foi colocada à disposição deles. E quais leis cremos que todo mundo tinha? Nem todo mundo tinha a lei mosaica, nem todo mundo tinha os salmos, nem todo mundo tinha os profetas, mas todo mundo tinha a natureza. Porque a natureza anuncia a glória de Deus. Todo mundo tinha moralidade, que é um código de Deus colocado na mente do próprio homem. Em todos os lugares você vai encontrar leis: não roubarás, não matarás, e não tiveram os 10 mandamentos. Quem lhes contou? O mesmo Deus que se revelou bem claramente a Moisés nos mandamentos, se revelou a vários povos em vários lugares. É dali que os afrocratas dizem assim: quando os mundeles chegaram, aqui já tínhamos fé. Sim, em todos os lugares tinha, porque Deus não deixou ninguém sem a revelação. Só que essa revelação se culmina em Cristo, se encerra em Jesus. Jesus traz a fé de todos os lugares e encerra nele. O judaísmo termina nele, o africanismo termina nele, o europeísmo termina nele. Jesus é a revelação do Deus que ao longo da história se revelou a vários povos e em vários lugares de várias formas. Aleluia! Quem crê diga amém. Um dia ensino isso com mais profundidade, mas vamos a isso. Leia Jó. Uma das minhas orações, Jó 11. É termos a tela aqui, uma tela gigante aqui, para facilitar os textos bíblicos. Vamos ter, próximo ano temos que ter. Amém? Vamos ou não vamos? Assim lemos com mais rapidez, né? Fica já tudo ali. Vamos lá. Jó, capítulo 11, versículo 23 e 24. Vê só o que a Bíblia diz. Eu disse o quê? Eu escrevi João. Vamos lá. João 11, 23 e 24. Vou ler o Novo Testamento para depois partir. Mas mantenha João aberto. Vamos lá. 23 e 24 de João 11. Diz a palavra. E disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último. Esse povo, essa Marta que disse isso, ele era do Antigo ou do Novo Testamento? Vamos lá, uma aula. Ele era do Antigo, embora está escrito no Novo, ela está a falar de uma esperança que os antigos já tinham, certo? Estamos a ler no Novo, mas a esperança de Marta é a esperança do Antigo Testamento, porque lá não tinham ainda o livro de João, não tinha o livro de Mateus, não tinha o livro de Lucas, não tinha as cartas paulinas, nem Paulo ainda tinha se convertido, mas Marta está a dizer: eu creio que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último. Por quê? Porque os judeus, no Antigo Testamento, eles já tinham a expectativa da ressurreição. Eles acreditavam, quer dizer que existe base velho testamentária da glorificação. Jesus é que disse: não, não vai ser no fim, vai ser agora. Agora vamos ler Jó capítulo 19. Agora sim. Esse vocês conhecem bem. Porque eu sei que o meu Redentor,
e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Essa expressão de Jó é a expressão da glorifica. Jó estava a dizer, eu estou mal, eu estou fraco, a minha pele está sendo consumida, minha carne está a terminar em vergonha, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor... Essa aqui não é uma expressão e uma declaração apenas presente, é uma declaração futura. Jó acreditava que ainda que ele morresse naquela vergonha, o seu Redentor estava vivo e por fim iria se levantar. A sua pele pode ser consumida, mas em minha carne ainda verei a Deus. Quer dizer que os antigos tinham expectativa da ressurreição. Vamos lá, Hebreus, vou ler alguns textos, vamos correr. Hebreus 11:10. Novo Testamento. Diz a palavra em Hebreus 11:10. Porque esperava a cidade. Vou ler a partir do 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros, com ele, da mesma promessa. Agora vê, da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Quer dizer que Abraão, o pai da fé, já andava na expectativa da cidade do qual Deus era o construtor. Quer dizer que Abraão já tinha esperança da glorificação. Mas, podemos ir mais? Salmos 49:15. Amados, imagina que eles não tinham toda a consciência da redenção como nós temos, mas eles já tinham esperança. Olha o que diz, Salmos de número 49:15. Diz a palavra: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. É o salmista que está a dizer, Deus remirá minha alma da sepultura, e Deus a remirá. Amados, essa é uma expressão da glorificação. O salmista Davi já tinha a expectativa de que a morte não era o fim. Haveria um tempo de glorificação, que a sepultura não podia deter, seu corpo não podia terminar com a sua vida, ele seria glorificado. Amados, vê lá, antigos, Davi, Jó, Abraão, esperamos o que para crer? Hoje, mais do que eles, que estamos à espera da glorificação. Por isso Paulo diz assim, que nós não choramos como choram os que não têm esperança. Nós choramos com esperança. É por isso no óbito nós cantamos. As pessoas às vezes perguntam, por que vocês vão cantar no óbito? Porque nós temos esperança. Por que vocês louvam no óbito do vosso irmão que morreu? Por que vocês fazem gira, uma roda aí por volta das 3 horas a dançar? Parece que estão alegres. Não, não estamos alegres. Nós estamos chorando com os que choram. Só que o nosso choro não é um choro que abandona a alegria. É um choro misturado à alegria. Tristeza por perdê-lo aqui, mas uma alegria por ganhá-lo lá. Temos essa esperança. Isaías capítulo 26, versículo 19. Vê o que Isaías acreditava. Vamos lá. Diz a palavra: e os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Existe uma expectativa da ressurreição, igreja. Os antigos criam no mesmo que nós. Esta pregação não é apenas a pregação do Novo Testamento. Se os judeus olharem para a Torá, poderão compreender que a esperança da ressurreição não é um documento dos cristãos, é um documento de todos que carregam a fé de Abraão. Quem crê na ressurreição, diga amém. Pergunte para ele, você crê na ressurreição? Você pode ler também Daniel. Você pode ler Daniel capítulo 12. Daniel crê na mesma coisa. Agora, no Novo Testamento, nós temos clara manifestação da doutrina. Nós temos a explicação e a aplicação dela. Como já lemos, e leio de novo, aí em 1 Coríntios 15, 22 a 23, mas cada um por sua vez. Cristo as primícias, então na sua vinda, os que pertencem a Cristo. O que precisa ficar claro aqui, deixa eu descer aqui enquanto vou indo, encerrando.
minha explicação. Quero ficar mais perto de vocês. A Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo e morrem com Cristo também serão vivificados com Cristo. Se você é cristão e ainda que você venha a morrer, você morreu em Cristo e você morreu com Cristo. Se você morre em Cristo e morre com Cristo, a promessa é, também serás vivificado com Cristo. Mas tem uma ordem. Qual é a ordem? A ordem diz assim, Cristo, as primícias, e então na sua vinda os que pertencem a... Ele diz assim, mas também em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 22, 23. Mas cada um por sua vez, cada um por sua vez. Primeiro quais? Cristo, as primícias, e então na sua vinda os que pertencem a Cristo. Ou, está a dizer assim, que quando acontecer que nós morremos e Cristo vier, aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, e os que Cristo encontrar vivo também serão acoplados ao grupo, certo? É por isso nós que não morremos ainda, estamos à espera que Jesus venha. Quem tem ouvido essa declaração? Jesus pode vir a qualquer hora. Não sabemos o dia nem a hora. Então nós vivemos com essa esperança. Mas se eu morrer, eu entrei no grupo dos primeiros. Porque os que morreram e Cristo vai lhes encontrar mortos vão ressuscitar primeiro. Só que os que encontrar Cristo vivo, esses vão entrar e serão transformados. Pelo que a Bíblia diz, que nem todos vão morrer, mas todos serão transformados. Amém? Transformado significa que esse corpo acabará morrendo nesse estágio e viverá no estágio que Cristo definir. Amém? Nós cremos nisso. Quem crê comigo nisso? Paulo diz assim, digo-vos um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amados, essa doutrina pode parecer muito complexa, mas ela é mais simples de ser entendida. Minha mãe, ela, mesmo sem saber ler, ela ouvia essa mensagem. E as minhas mães, lá no bairro do Cazenga, hoje ainda, na Canaã, quilômetro 11, eu vi as mamás naquela igreja de barro, de pau a pique, cantavam, e elas cantavam com uma esperança, enquanto batiam os pés no chão, e a poeira subia, e as palmas, e ali uma dirigente a cantar, línguas estranhas soltar na igreja, elas cantavam essa esperança, trombeta soará, trombeta soará, trombeta soará, soará na vinda do Senhor, uma línguas estranhas ali, uma mamá caiu ali, a esperança estava na alma de todas elas. Elas não podiam entender teologia com profundidade, mas não precisa de profundidade, porque a profundidade simplificou-se, veio até o coração do simples, para que todos nós entendamos que um dia ouviremos o som da trombeta, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós que formos encontrados vivos seremos transformados e nos encontraremos com Ele nos ares. Essa igreja jamais vai abandonar essa pregação. Amado, eu nunca, seja eu maldito, se eu trocar a glória de Deus por carros, se eu trocar a glória de Deus por casas no condomínio, se eu trocar a glória de Deus por viagem no Dubai. Eu já fui para o Dubai e voltei, não é lá que eu queria ir. Já fui para a América e voltei, não é lá que eu quero estar. Já fui para a Europa e voltei, não é lá que eu quero estar. Já estive no Brasil e voltei, não é lá que eu quero estar. Mas quando eu for para o céu, eu não quero voltar. É lá que eu quero estar, é lá que eu quero estar. Aleluias! Glórias a Deus! É no céu que eu quero estar, é com o meu rei que eu quero estar, é na presença do meu Jesus. Se essa pregação não mexe com a tua espinha dorsal, talvez temos que voltar para a criação, depois de pregar a queda e te anunciar a redenção, porque você não está pronto para a glorificação. Eu creio. Quem crê comigo, diga amém, né? Essa é a nossa maior esperança. Glorificação. A glorificação, ela é vitória sobre a morte. Cristo, quando morreu, ressuscitou. A Bíblia diz que ele ressuscitou com um corpo glorioso. Aquele é o protótipo do corpo que você vai ter. O protótipo já veio. Sabe quando você vai no condomínio para comprar uma casa? As casas não estão prontas, mas vai encontrar a casa modelo.
Com a casa de modelo, você consegue dar conta como é que a tua casa vai ser. Você entra na casa modelo e fala, essa aqui é até 4, mais um. Esse aqui é o quarto das crianças. Já tem lá a mobília, você começa a visionar a casa modelo. Você começa a entrar. Tua mulher, amor, gostaste? Gostei. Mas na nossa vamos meter uma louça diferente. E você visita a casa modelo. E você vai para o escritório e você assina um documento. Dá a entrada de 10%. E aí ele começa a construir a tua casa. Dá a entrada de 30%. Começa a meter a alvenaria da tua casa. Dá 50%. Daqui a pouco eu te entrego a tua casa com a chave. A tua casa toda acabada, mas não tem ainda a mobília, porque a mobília é você que traz. Na casa modelo tinha. A mobília já. Agora, Jesus é a glorificação modelo. Quando ele morre e ressuscita, Jesus vem e começa a apresentar. É assim que o vosso corpo vai ser. O corpo modelo. O modelo de corpo. O corpo glorioso não é menos corpo, é corpo. Só que é glorioso. O corpo, a Bíblia diz, há 2 corpos. Há o corpo natural e o corpo espiritual. Na vida nós temos o corpo natural. Esse aqui material que fica doente, apanha doença, apanha paludismo, o mosquito pica e deixa lá o palúdico. Esse corpo natural. Só que Jesus está a dizer, Paulo está a explicar, que existe o corpo natural, o corpo carnal e o corpo espiritual. Se nós temos hoje o corpo natural, que Cristo teve para nos introduzir na família dele, nós também vamos ter o corpo dele. No corpo dele, glorioso, Jesus é tão glorioso que o corpo dele não pode ser impedido por nada. Porta não lhe fecha, parede não lhe impede. Jesus Cristo entrou na sala em que estavam reunidos os discípulos sem bater porta. E como é que porta bate porta? Ele entrou. Ele já estava lá dentro. E os discípulos só deram conta e receberam a saudação. A paz esteja convosco. Com os discípulos de Emaús, Jesus entrou pela porta, mas saiu. Como é que a porta saiu pela porta? De repente ele não estava na sala. A Bíblia diz que ele partiu o pão, deu graças e não lhe viram mais. Os discípulos trancaram a porta com medo dos judeus. Sim, só tinham medo dos judeus. No corpo glorioso, parede é vento. Alguns pensam que o corpo de Jesus é que ficou de vento, que a parede ele traspassou. O corpo dele ficou de vento, tipo aqueles filmes lá de fantasma. O corpo de Jesus ficou de fantasma. Mas não, o corpo glorioso é tão consistente que a parede é que vira vento. Nada é consistente diante daquele corpo. O corpo é tão consistente que atravessa... Amado, você pode assistir tudo. Marvel, os Vingadores, nada explica a glória daquele corpo. Aquele corpo me assusta. Mas eu estou com uma grande expectativa. Eu não posso perder esse corpo por coisas pequenas, mano. Que corpo é esse? As mulheres vão perguntar, quem vai nos remover a pedra? Pedra sozinha se removeu. Pedro falou assim, chefe, está mandado. Vamos fazer o que aqui? É melhor abrir. E as pedras foram removidas, as mulheres entraram. Senhor, moço, fala só onde é que você meteram meu Senhor. Maria, Rabone? A morte morreu. Na morte de Cristo, a morte morreu. A morte ficou tão nenê que a morte não mata mais. Jesus entrou na morte e matou a morte por dentro. Saiu vivo. E agora governa todas as coisas. Olha só, desse corpo glorioso. Ele ficou por aqui, entre o céu e a terra, durante 40 dias. É que nesse corpo, céu e terra não tem distância. É distância de uma vontade. Tá lá, tá cá, tá lá, tá cá, tá lá, tá cá. Anda a gastar dinheiro de passagem de avião à toa. Esse corpo de Adão tem muito limite, que até eu tenho que ir para Benguela daqui a pouco, tenho que correr no aeroporto, fazer check-in. Esse corpo já é check-in e passagem. No corpo glorioso não tem limite. Deixa-vos escandalizar. Nós não temos nem imagem de quão glorioso é esse corpo, que esse corpo tomava formas gloriosamente estranhas. Estranhamente gloriosa. Num dos episódios, no corpo glorioso, Jesus Cristo estava na praia e levantou-se e chamou os discípulos. Ei! Lancem à direita! Eles lançaram. Quando tentaram puxar, tinha muito peixe. João disse, Pedro, a única pessoa que faz isso é mestre. Mestre está vivo. Ele, é o Rabi. Pedro, que estava nu, vestiu para se lançar na água.
Jesus é glorioso demais para nos apresentarmos com nossa vergonha. Por isso, moças, guardem o vosso corpo. Pedro vestiu e se lançou. Não é sobre isso que eu estou falando, mas se lançou. Nadou, nem esperou mais o barco. Quando chegou perto, não lhe falou também nada. Só sentou, calado. Não lhe perguntou quem és. Só disse, só pode ser ele. Se ele nem perguntou, é porque as características do corpo glorioso traziam algo que se identificava com o mestre que na carne estava, mas também com algo maravilhosamente maior. E o incrível é que esse mestre sentado na areia já estava com o fogo dele, grelha dele, peixe dele e pão dele. Nesse corpo não há necessidades básicas que não são supridas. Eu não vou inventar, porque não sei se Jesus tirou pão aonde, peixe aonde, grelha aonde, fogo aonde. Posso inferir no texto que nesse corpo eu não preciso de onde para tirar. Não há limites para o que eu quero. E Jesus disse, traga os que vocês apanharam, metem na minha grelha. E os discípulos vieram, sentaram, ninguém lhes falou nada. Porque todos sabiam que era o mestre. Quando tivermos aquele corpo glorioso, não vamos precisar que nos digam nada. Quando chegarmos na glória, não vamos precisar de apresentações. Eu saberei que esse é Pedro, esse é Paulo, esse é João, esse é Tiago, esse é André, esse é Filipe, esse é Elias, esse é Moisés. Não vou precisar de apresentação. Aquele corpo já vem com conhecimento instalado. Não há limites. Esse corpo da nossa carne, com toda a limitação, teve que aprender tudo. E na escola, professor, você é meu mestre por toda a vida. Te abraçarei. E os mestres dizem que nós não usamos nem 1%, nem 5% do nosso cérebro, que o pecado limitou nossa sabedoria, nossa inteligência. A quem usar pelo menos 5% da mente dele, vira gênio nessa natureza decaída em pecado. Agora imagina, se Deus nos criou para usar 100%, só estamos a usar 5%, já estamos a fazer bomba nuclear, navios e aviões a voar. Imagina se usássemos 100%. Mas a glorificação vai restaurar. Vai haver restauração. Quem espera por esse dia? Quem espera por esse dia? Oh, aleluia! Então, a restauração, a glorificação será vitória sobre a morte. Vê o que a Bíblia diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 25 a 26. Tragada foi a morte na vitória. Versículo 54 de 1 Coríntios 15. A morte vai ser destruída. A glorificação vai restaurar a imagem original que tínhamos. Isso é, física, mental e espiritualmente. Seremos restaurados. Fale para alguém: física, mental e espiritualmente. Será restaurado. Física, mental e espiritualmente será restaurado. O corpo glorioso é físico, mas é fisicamente glorioso. Você que vai morrer com dor na perna, vai estar sem aquela dor. Ah, pastor, ele morreu aleijado, não tinha duas pernas, vai estar com as duas. Quais? O glorioso. Você terá a imagem do glorioso. Aleluia! Cristo só ficou com as marcas da ferida, para que ficasse marcado para nós que Ele morreu em nosso lugar, carrega as nossas marcas para a nossa intercessão. As feridas são prova de sua morte, e nós, a cura, é a prova da sua ressurreição e da nossa salvação. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? A glorificação é restauração plena, inteira e completa. Olha só o que a Bíblia fala em Romanos 8:30, diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Quer dizer que nós fomos predestinados, e por causa da predestinação em Cristo Jesus, nós fomos chamados,
Por causa da chamada, nós fomos justificados. E depois da justificação, nós somos glorificados. Predestinação é a vontade de Deus para salvar o homem por meio de Jesus. Chamado é a pregação do evangelho que ouvimos e acreditamos. Justificação é a aplicação da redenção a todos quanto creram. Glorificação é a aplicação da nova vida em Cristo Jesus para todos que foram justificados. Se você foi salvo e justificado, o que te aguarda no fim é glorificação. Por isso, se alguém hoje está fraco, se alguém está sem dinheiro, não se incomoda, a glorificação está vindo. Fale para alguém, a glorificação está vindo. Aquele que nasceu de Cristo, nova criatura, as coisas velhas, tudo se fez. Haverá um encontro do material e o imaterial. E quando o nosso corpo material se encontrar com o corpo espiritual, o corpo espiritual vai destruir o material. E o corpo espiritual vai dominar, vai controlar todo o nosso ser. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,14. Se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, também através de Jesus, Deus estará com eles os que estiverem dormindo. Em João 5,28 diz assim: a hora vem que quando estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. Deixa eu dizer aqui um parênteses. Amados, se tem alguém que está ouvindo essa pregação, não crê, só veio aqui para comprar a mulher dele, porque ele falaram para vir. Quero dar uma notícia. Você sabe que todos vamos ressuscitar? Todos. Ímpio e crente. Ímpio. Até ímpio mesmo, aquele terrível mesmo ímpio, pedófilo. Não gosta de Deus, ateu, feiticeiro, bruxo, muloge. Todos vão ressuscitar. Só que os que creem em Jesus vão ressuscitar para a vida. Os que não creem em Jesus vão ressuscitar para a destruição. Há muita gente que pensa, Papa Miguel, há muita gente que pensa que eu vou curtir mesmo, esse mesmo da igreja. Não, eu mesmo curtir minha vida, vou namorar, vou curtir todas as damas, vou na dira, vou pagar 5.000. Quando morrer acabou. Não acabou. Vão te acordar. Ei, você é maluco, levanta. Você está quem? Sou eu, todo poderoso. Sai daqui, vem. É mais o quê? Vamos lá. Tem que vir receber a recompensa de tudo que você fez. Mas eu só fiz mal, é o mal que você vai receber. Vai, vão te devolver teu corpo para a surra doer, para a pancada doer. Há muita gente que prega graça e não gosta dessa mensagem. Porque eles querem dizer assim, mas um Deus tão bom, por que castigaria só para a criação? Deus é bom por ser justo. Nós temos que entender que a bondade de Deus é intrinsecamente ligada à sua justiça. Se um juiz bom não castiga o que fez mal, então ele não é bom. Um juiz bom que não sentencia quem errou não é bom. Então ímpio, você que não crê em Jesus, você que me ouve pelo vídeo, Deus vai te acordar, vai te devolver o teu corpo, com o qual você sofrerá no lago de fogo. Mas nós, que tivemos crido em Jesus, seremos ressuscitados para a vida. Ei! Lázaros da vida, que foram lambidos por cães, mas não perderam a fé, você será ressuscitado e vai ser coroado, serás glorificado e viverás com Ele eternamente. Entrarás no gozo do teu Senhor. Mas você que é ímpio, muloge, feiticeiro, pedófilo, adúltero, fornicador, mentiroso, aleluia, vão te acordar no meu Pai. Por isso eu não quero acordar para o sofrimento. Eu não quero acordar para a destruição eterna. Eu não quero acordar para o lago de fogo. Jesus veio à terra, sofreu tudo para eu não ir lá, para eu não ir no inferno. Por isso, irmã, desperta. Irmão, desperta. Corra, fuja do inferno, por favor. Fugir do inferno não é só fugir do pecado, do adultério, fornicação. É fugir das mensagens mentirosas. É fugir dos pregadores mentirosos. É fugir dos falsos profetas. É fugir daqueles que te entretêm com a terra para ver se você perde a atenção dos céus.
Recanso provene adbamas. Inaida gessom ne pademna. Eu quando vou, passo e encontro um óbito, pergunto, a primeira coisa que eu pergunto, era crente? Não, ei, caraca. Puxa, man, que perda, mano. Ixi. Fico desmoralizado. Quem anda comigo sabe. Ela tem um óbito, não sei o quê. Morreu em Cristo? Não. Estava na casa do queimado. Ei, meu, poxa. Ixi. Morreu assim por quê? Morreu sem crer por quê? Morreu sem Cristo por quê? Lhe aguarda um terror. E amados, sabe o que a morte tem de interessante? É que quando você morre, tempo deixa de contar para ti. Talvez que morreram há 2000 anos, quando lhe acordava, você tipo é ontem. Sabe quando você dorme? Dormiste um sono pesado, dormiste às 23. Quando acordas, já é 5. Demorou? Não. Ei, já é 5. Estou atrasado. O sono é uma metáfora da morte. No sono o tempo não demora. É por isso que morrem. Você não pode sentir pena se morreu em Cristo. Porque para ele aquele tempo não demora. Entre a morte de Jesus, de Paulo até a ressurreição, quando ele acordar, vai perguntar como é. Já são que ano? Estamos em 2025. Já. Mas eu só morri ontem. Na consciência terrena do corpo. Na mente, ele está no lugar onde o tempo não conta. Não há essa expectativa do tempo. Vocês conseguem perceber? O céu não conta tempo como nós. Não é Kairos. Ou não é Cronos. Você está dentro de uma realidade que o tempo cronológico não é o mesmo. Então quando nós voltamos para o corpo, não é a mesma coisa. Tipo, está a demorar bué. Embora em Apocalipse nós podemos ter a expectativa dos mártires a dizer, até quando vingarás o nosso sangue? Até quando? Essa expectativa começa a partir do momento que os mártires morrem. Esse clamor. Agora, você tem alguém que ainda não creu, assim mesmo, não acabei de pregar, já correste lá à frente, cai já de joelho. O Jesus pode vir nos próximos segundos. Eu te conjuro a correr para os pés de Jesus e dizer, mestre, no dia da ressurreição, eu não quero ser ressuscitado para a morte, eu quero ser ressuscitado para a vida. Aleluia! Quem será ressuscitado para a vida? Diga amém. Eu quero ser acordado para viver. Diga, eu quero ser acordado para viver. Olha só, seremos glorificados. O corpo glorioso não é menos físico, já disse isso, né? É um corpo físico, mas glorioso. Pastor, qual é a prova? Jesus deu prova disso. Em Lucas 24, 39, ele diz, apalpai-me, verificai, que fantasma não tem nem carne, nem osso. Jesus Cristo, quando ressuscitou, tinha carne e osso. Carne e osso. Mas a carne dele não estava mais. Fazem o que para fazer bife? Batem, né? Não estava esmagada mais. O corpo estava agora restaurado. A única coisa que ele preservou do corpo passado, pastor Glória, são as marcas. Ferida nas mãos, nos pés, no lado. Ele disse a Tomé, pega nas minhas feridas. Vê? Sou eu. Rabi. Então o nosso corpo terá carne e osso, mas será glorioso. Então isso significa o quê? Pois fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. A imagem do Filho de Deus qual é? A imagem que nos foi apresentada na ressurreição. Você está predestinado a ser como Jesus. Fale para alguém, predestinado a ser como Jesus. Teu destino é ser como Jesus. A principal prova da glorificação e a ressurreição. E nós aguardamos essa ressurreição que é futura. Por isso, amados, você está a viver hoje dores. Não é hoje. É amanhã. Está a chegar. Não desista agora. Talvez eu não tenha tempo para falar de tudo sobre a glorificação. Meu apontamento é gigantesco, irmão. Mas deixa eu ler um texto para ver se eu termine a minha fala hoje. Eu quero ler um texto de C. Lewis. Olha o que C. Lewis diz, um grande mestre.
um grande teólogo, diz assim: como uma estrela cintilante, ou ainda uma árvore celeste, como seremos? Não é essa a ideia do texto. A ideia é como aquele esplendor da manhã, do sol, das estrelas, que nos causa tanta admiração. Quando formos glorificados, não mais apenas veremos a beleza das coisas criadas, mas emergiremos nela. Faremos parte da paisagem, sentiremos o belo, mas há mais ainda para a glorificação. Paulo diz em 1 Coríntios 3, que se alguém ama a Deus, será conhecido por Ele. Seremos notados por Ele. Essa sensação é aterradora. Ele está olhando para nós. O que Ele vê? Nossa rebeldia, nossos trapos de imundície, ou a justiça da beleza do seu Filho. Lembre-se que aquele que não é conhecido por Deus ouvirá o próprio Senhor Jesus: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Mas o que está revestido da justiça de Cristo serão glorificados por Ele. Essa é a consciência paulina da salvação. E essa deve ser a consciência da igreja. Nós não estamos revestidos do pecado. Eu queria saber dentre nós nessa sala, se você ouviu essa mensagem, mas você quer entregar a vida a Jesus, está pronto? É só você se colocar em pé, dizer assim: não, eu quero ser parte dessa glorificação. Tem? Fique em pé, depois alguém vai trazer até mim. Sproul escreveu algo interessante. Ouça como quem ouve um poema, ouça para mim. Na alegria da visão de Deus, a alma finalmente alcança o fim da sua busca suprema. Finalmente adentremos esse refúgio, onde encontramos nossa paz e descanso. O fim da inquietação é alcançado. A guerra entre a carne e o espírito termina. A paz que transcende qualquer coisa desse mundo enche o coração. Alcançamos o apogeu da excelência, a doçura somente sonhada nesta vida. Veremos a Deus como Ele é. A visão direita e imediata de Deus inundará a alma a partir da fonte jorrando do alto. A alegria mais sublime, o prazer mais intenso, o deleite mais puro serão nossos, sem mistura e sem fim. Uma prova desta felicidade irá apagar todas as memórias dolorosas e curar cada ferida terrivelmente exposta nesse vale de lágrimas. Nenhuma cicatriz restará. A jornada estará completada. O corpo da morte e o peso do pecado desaparecerão para sempre no momento em que contemplarmos a face de Deus. Mas há mais. Como disse Paulo: porquanto aos que de antemão conheceu também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Aos que predestinou também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Você está pronto? Quero terminar dizendo: na glorificação, você será conhecido por Deus e você conhecerá Deus. Sabe por que eu estava a pregar agora? Porque você ainda está no corpo da tua morte natural. Tua mente ainda não está glorificada. E eu tenho que te dar esta pregação. Sabe o que te ajuda a você a entender essa pregação? A unção. A Bíblia diz que a unção nos ensina todas as coisas. Se o Espírito de Deus está em você, você foi redimido, existe um Espírito dentro de ti que está te fazendo entender tudo o que o pastor está a falar. Esse Espírito. Só que na glorificação não vai precisar de pregador, porque você conhecerá Deus e Deus te conhecerá. Logo que você vê Deus, você sabe que esse é Deus. Esse é o Senhor. Eu não sei se vocês assistiram o filme. Não é sobre glorificação, mas eu penso que apregou um pouco. De uma menina, escapou-me o nome, e ela é apanhada para levar droga. Ele abre a barriga, ele mete uma droga. Selma, como é que é? Lucy. Quem viu Lucy? Quem viu Lucy? No fim do filme, Lucy começa a ter acesso a coisas. Ela dá conta que a irmã estava doente só num abraço. Lhe cura só com um toque. Ele acaba, tendo consciência do mundo, ele consegue acessar coisas. Ele conseguiu recuar no tempo e visitar o tempo dos dinossauros. Ele consegue avançar. E aquele filme é, na verdade, uma tese científica de que se o homem atingisse o 100% de seu cérebro, conseguiria fazer todas aquelas coisas. Mas aquele filme, para mim, é uma denúncia da nossa queda. Porque caímos, nós recuamos da imagem ou do poder de Deus. Recuamos, mas um dia, quando a presença do pecado e o poder do pecado não estiver mais contra nós, nós teremos acesso a tudo isso. Você será conhecido por Deus e você conhecerá Deus. Você será conhecido por Deus e você conhecerá a Deus.
Pastor, Deus não me conhece. Deus te conhece, mas você não o conhece ainda. Então, pastor, por que o pastor está dizendo que você será conhecido por Deus? Estou a dizer que você será conhecido por Deus de maneira em que Deus vai se agradar de você. É que nesse momento, o conhecimento que Deus tem de você é que você é alguém falho. É que você é alguém decaído. Tua fama está suja. Se borraste. Só que Jesus veio e te limpou. Você ainda está preso a Ele. Quando a glorificação acontecer, Deus vai te revestir do corpo glorioso. E agora você será conhecido por Deus como Deus quer te conhecer. Você será conhecido não mais como Adão, escondendo-se debaixo das vestes de folha, atrás de uma árvore. Você será conhecido e você conhecerá. A tua relação será plena. E a relação com Deus contigo será plena. Não haverá mais limites. O corpo não limitará mais. Já viu? Naquele dia o céu e a terra serão a mesma grei. Eu amo esse hino da harpa. O céu e a terra serão a mesma grei. A Arábia está construindo uma cidade geometricamente retangular. Só vai numa direção. Lá não terá carros. Lá não terá emissão de carbono. Todo metro dá na porta de casa. Eles estão a tentar um paraíso na terra. Amados, mas no céu para onde nós vamos, não haverá limites. Pastor, mas muita gente diz que o céu vai ser aqui na terra. Não, eu canto então o hino da harpa. O céu e a terra serão a mesma grei. É que o céu vai refletir a terra. Ou vai fazer descer do céu uma cidade até a terra. E se a cidade que vem da terra é cidade do céu, então a terra será céu. Terá céu na terra. Então céu e terra não terá limites. Quando dizer, pá, eu quero passear no céu, já cheguei. Eu quero ainda ir na terra, também já cheguei. É minha limitação para pensar. Até isso que eu vos contei ainda é muito pequeno comparado ao que há de ser. E um dia você vai experimentar algo gloriosamente maior. Não haverá medo, não haverá choro, não haverá pavor. Quem quer ir para lá? Quem quer ir para lá? Mas ouve, antes de ir para lá, viva o lá cá. Viva como quem já foi lá. Como quem anda lá. Você dá conta que as pessoas que viajam muito para a Europa, para a América, as pessoas muito viajadas, têm uma aparência diferente, não? Só que está sempre em Nova York. Se ele fala, não, olha, estive na semana passada em Nova York. Na pele dele você dá conta que essa aqui viaja. A pele de quem está sempre a viajar é diferente. Você não pode me falar viaja e tua pele é tipo do paraíso, do cacuaco, do cantintom, do de sol. Não. Quem viaja sempre, pele dele tem mesmo não. Pele dele está falando, isso aqui, viaja. Agora imagina, você que está na glória dos céus. Como é que vai ser? Então, amado, eu estou indo para lá. Eu sou um viajante do céu. Tudo em mim tem que refletir o lugar para onde eu vou. O lugar lá é santo, vivo na santidade. Lá é puro, vivo na pureza. Lá é justo, vivo na justiça. Eu preciso refletir a minha viagem. Diga, eu vou refletir minha viagem. 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 Eu tenho um primo que voltou de França, lhe repatriaram nos anos 90, porque ele mentiu quando chegou que ele estava a vir da Suíça. Como ele estava a vir da Suíça, sim, está no teu casaco. O casaco que saíste com ele da Suíça. Ah não, não sei o quê. Não, você, pela tua roupa, você está vindo num país tropical. Volta. Lhe meteram no voo dia seguinte em Angola. Lhe perguntaram, falaste então o quê? Estava a vir da Suíça. Eu fiz escala. Perguntaram o casaco. Não tinha o casaco. Disseram, então volta. Porque, amados, precisamos ter as marcas da nossa viagem. Eu estou indo para o céu. Preciso levar a roupa que eu vou usar lá. Preciso andar como quem está indo para lá. Quem está indo para lá? Eu quero chamar quem ainda não foi. Quem quer ir para lá? Quem ainda não é salvo? Sai do seu lugar. Quem ainda não é salvo, hoje quer entregar a vida a Jesus. Vem correndo para Cristo. Alguém que só anda aí para a igreja, mas nunca aceitou Jesus como Senhor absoluto de sua vida, hoje quer entrar para essa família de Deus? Quer ser redimido para ter acesso à glorificação? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Vem, filha, vem. A igreja celebra, vamos lá. A banda louva enquanto eu chamo, devagarzinho. Tem uma segunda pessoa que quer entregar a vida a Jesus, não quer mais viver seus desejos, suas vaidades. Tudo é vaidade afinal nesse mundo. Mas hoje quer entregar a vida a Cristo? Alguém quer se juntar a essa linda jovem? Mais alguém?
É só sair do seu lugar. Remonse para manahar-se. Não há condenação para quem está em Cristo. Eu não quero ser mais um frequentador de igreja. Eu quero ser salvo. Eu quero ter acesso à eternidade. Onde está a quinta ou a sexta? Tem uma criança aqui. Charles Spurgeon, quando se convertiu uma criança e um adulto, dizia: temos uma vida e meia. Da criança é uma vida, do adulto é meia. Porque gastou metade dela com o diabo. Onde está? Onde estão? Sai do teu lugar e diga: hoje eu não sou mais da família dos que vão ser ressuscitados para a morte. Não sou dos que vão ser ressuscitados para a destruição. Não sou dos que serão ressuscitados para a condenação, para o julgamento final, para a condenação. Eu estarei naquele tribunal de Cristo. Eu estarei no tribunal de Cristo. Eu estarei no tribunal de Cristo. Enquanto isso, a igreja se coloca em pé. Levante as mãos e fique em silêncio. Pense na glória do céu. Pense no céu da glória. Levanta as mãos. Se você conhece esse hino, vamos cantar de Nair Nani. A eternidade espera por nós. Vamos. Algo melhor, algo maior, a eternidade espera por nós. Algo maior, algo maior, algo melhor. Oh, a eternidade espera por nós. A eternidade espera por nós. Algo melhor, algo melhor, algo maior, Algo maior.